Boa noite a todos. Em primeiro lugar, em nome da nossa Casa Espírita Dr. Fritz, nós queremos agradecer a presença de cada um de vocês essa noite. Nós que estamos no comecinho do nosso inverno, que muitas vezes é muito mais fácil e a gente se sente muito mais chamado a ficar em casa, né? Nós que muitos chegamos do trabalho durante o dia, quem não chegou do trabalho fora de casa já desempenhou o trabalho da casa, que é tanta responsabilidade quanto aquele que trabalha fora, né? O trabalho daquele que fica em casa também, providenciando todas as coisas que a casa exige, e que todos nós deixamos alguma coisa nos esperando e priorizamos a nossa vinda. E para a gente conversar um pouquinho hoje, antes do nosso atendimento propriamente dito, a gente sempre pensa em alguma coisa para conversar um pouquinho com quem veio naquela noite. E o que eu pensei em falar um pouco para vocês hoje é um termo bastante usado na doutrina espírita e que muitas vezes a gente se pergunta: mas o que realmente quer dizer isso? Então hoje a gente vai conversar um pouquinho a respeito da reforma íntima. Algo que é bem comentado na doutrina espírita. É necessário que todos nós possamos trabalhar e possamos fazer a nossa reforma íntima. Mas o que de fato é a reforma íntima? E o que de fato eu preciso fazer para que eu possa dizer: eu estou pensando nisso, eu estou tentando fazer a minha reforma íntima a cada dia que passa, conforme eu ouço falar na doutrina e em tantos outros lugares. E aí eu vou pedir licença tanto à espiritualidade quanto a vocês aqui presentes, porque a gente sabe que sempre pedimos para que o celular seja desligado. Então eu vou pedir licença nesse momento para usar o meu celular para que eu possa ler um pouco daquilo que a gente vai conversar, que é essa questão. E diz assim: falar sobre reforma íntima é falar sobre coragem. Coragem de olhar para dentro de si mesmo, sem máscaras, sem justificativas e sem a necessidade de parecer perfeito diante do mundo. Na doutrina espírita, a reforma íntima não é apresentada como uma mudança superficial de comportamento, mas como um processo profundo de transformação da alma. É o esforço diário para reconhecer as nossas imperfeições e para trabalhar pouco a pouco para nos tornarmos seres humanos melhores. Allan Kardec nos mostra que somos espíritos em evolução. Isso significa que ninguém está pronto, ninguém é completamente acabado e ninguém veio à Terra sem nenhuma dificuldade para vencer. Cada existência é uma oportunidade concedida por Deus para aprendizado, reparação e crescimento espiritual. Muitas vezes
desejamos mudar o mundo, corrigir as atitudes dos outros, transformar aquilo que está ao nosso redor. Porém, o Espiritismo nos convida primeiro a uma pergunta silenciosa e muito necessária. O que em mim primeiro precisa ser transformado? A reforma íntima começa justamente nesse ponto. Ela começa quando nós percebemos que o orgulho nos afasta das pessoas. Quando entendemos que o egoísmo endurece o coração. Quando reconhecemos que a impaciência machuca, que a vaidade ilude e que a falta do perdão acaba aprisionando a nossa alma. Mas reforma íntima também não significa se odiar pelas próprias falas e falhas. Não significa culpa. Não significa acreditar que nunca seremos dignos de evoluir. Pelo contrário, a espiritualidade nos ensina que Deus não espera perfeição imediata de ninguém. O que Ele espera é sinceridade no esforço. Cada pequena vitória sobre nós mesmos possui enorme valor diante da vida espiritual. Às vezes, a reforma íntima acontece no silêncio. Quando escolhemos calar ao invés de darmos uma resposta agressiva. Quando decidimos compreender em vez de julgar o outro. Quando vencemos um pensamento negativo. Quando conseguimos pedir perdão. Quando continuamos sendo bons, mesmo depois de termos sido feridos. São nessas pequenas escolhas invisíveis que a alma cresce. E essas são algumas das maneiras pelas quais podemos realizar a nossa tão falada reforma íntima. Todos nós sabemos que não é fácil. Não é nada fácil no dia a dia, em todas as coisas que a gente tem para enfrentar, em todas as pessoas com as quais a gente tem que conviver, no trabalho, em casa, na vizinhança. A gente sabe que não é fácil. Muitas vezes as pessoas olham e dizem, né? Falar é fácil. Faz então que eu quero ver. A gente sabe que não é, mas que não é motivo para a gente desistir e dizer, não, se isso não é fácil, ele não faz, eu não vou fazer também. Vamos deixar assim, vamos deixar na mão de Deus, daqui a pouco melhora. Não, que a gente se ponha à disposição, pelo menos, de tentar fazer. É um pouquinho por dia, é um pouquinho de cada vez. Não adianta a gente querer achar que a gente vai fazer grandes coisas e acabar não fazendo nada. Então que a gente possa pensar um pouquinho sobre essa questão da reforma íntima e que nesse momento a gente possa fechar os olhos e tentar, com as nossas próprias palavras, com o nosso sentimento, responder a seguinte pergunta: o que é
que essa noite eu vim fazer aqui. E é com esse propósito que nós vamos ficar aqui no salão o mais em silêncio possível, para que todos os trabalhadores da casa possam realizar os seus atendimentos e que a gente fique aqui sim em oração, também por aqueles que não vieram e que muitas vezes a gente diz, eu queria tanto que ele fosse junto. Eu acho que quem mais precisa ir no centro é ele, no fim ele ou ela nunca quer ir comigo. Que a gente possa nesse momento também pensar nessa pessoa que não veio e pedir que ela também possa ser atendida. E vamos juntos rezar o nosso Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. O teu reino, o poder e a glória para sempre. Graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja. E que cada um de nós, a partir desse momento, tenha forças para trabalhar na nossa reforma íntima, para que a gente possa também conseguir deixar esse espaço que a gente está ocupando aqui nessa encarnação, talvez um pouquinho melhor, com a nossa ajuda. Um bom atendimento a todos, uma ótima volta para a casa de vocês e uma ótima noite.